gente passa de trem na estação Prefeito Saladino. Suzana, o Prefeito Saladino está na exposição? Ah, com certeza, Ele ficou bastante tempo, né? Ele ficou 15 anos. 15 anos. Então, era uma pessoa, na realidade, ele começou tarde na política, ele já era, assim, já tinha mais que 30 anos até, né? Mas ele foi uma figura central. Ele era de uma família importante na cidade, dona de boa parte do 2º subdistrito de Santo André, né? Então, família Franco, e ele tinha essa capacidade de gerenciar a cidade. Então, e tinha, como disse o Saulo, né, há pouco, ele tinha os apoios políticos necessários para se perpetuar no poder. Na realidade, ele caiu com a Revolução de 30, mas continuou durante muito... Se não é capaz de ele ter ficado mais tempo. Mas ele continuou ainda influindo, por muito, durante muitos anos. O Martim sempre fala da influência dos Flacker, né, e dos Franco. Entre eles havia uma briga, né? Eles eram, na realidade, rivais políticos, né? Dentro do Partido Republicano Paulista, eles eram rivais políticos. Na cidade, eles eram a turma dos Flacker e a turma dos Franco, né? Mas se alternaram no poder, inclusive, né? O Saladino entrou no lugar do Alfredo Flacker, né? Mas hoje eles estão em paz. Hoje eles estão em paz. Inclusive, chegou a haver uma briga do Alfredo Flacker com o senador Flacker. Também. Né? Dentro da própria família e dentro da própria estrutura do PRP, eles brigaram, se reconciliaram já também bem no fim da vida do senador Flacker, né? Mas são coisas da política. Isso mesmo. Política é assim. E a gente falou até no bloco, a gente falou do Saladino e falou do Armando Mazo, né? O Armando Mazo, as gerações mais antigas lembram muito bem que ele era um comunista, ele era um ativista sindical. E hoje o movimento sindical lembra muito bem de Armando Mazo. E de repente o Saulo falou que, por uma coincidência, né, de distribuição de imagens, o Armando Mazo está num ponto central. Até porque ele foi eleito prefeito em 47, 1890, 2008, fica mais ou menos centralizada a figura de Armando Mazo, o marceneiro Armando Mazo. Exatamente, a gente fez um trabalho de marcenaria quase impecável nessas paredes. De marcenaria, né? Mas a exposição. Isso é uma brincadeira, mas é curioso porque assim, a imagem do Armando Mazo é uma imagem muito bonita, né? E eu acho que a fração da imagem contém a história no momento em que ela é feita. Então é um homem de um olhar muito presente e de uma situação preponderante. Você percebe a alegria que ele tinha de existir naquela posição, vendo aquele retrato, né? A força que a fotografia teve de reconstituir isso. E aí nós tivemos que optar por um tratamento realista das imagens como um registro histórico. Então o que era possível preservar como um bom enquadramento, a arte do fotógrafo que registrou aquelas figuras, a gente preservou. E isso gerou o formato das imagens, que teve uma previsão quase que aleatória. Dentro disso, a imagem do Armando Mazo se sobressaiu, né, e acabou ficando exatamente na fração da primeira curva expositiva, apoiado. Que é o centro. Está apoiado. A secretária Simone, ela teve a gentileza de passar para a gente, né, para o Diário do Grande ABC, a primeira versão do trabalho, que eu achei fantástico. É aquilo que eu escrevi, né, é o trabalho mais completo até hoje já realizado sobre esse tema. E, Simone, você... Qual o prefeito que te chamou a atenção dessa história toda? Tem algum nome, assim, teve... Né? A gente falou do Saladino, falamos de alguns, né, do Mazo. Eu sou suspeita porque eu tenho uma queda pelo Armando Mazo mesmo, né, pela história dele. Tá. Né? E aí quando eu peguei a pesquisa também, né, eu fui passando os olhos em todos, mas o que eu me prendi mais foi o Armando Mazo. Tá. E você, Suzana? Teve aquele período, né, até 30, é mais ou menos a regrazinha, né? Aí são nomeados. Né? Aí, o próximo eleito seria justamente o Mazo. Porque todos os demais, a gente vê o Carvalho Sobrinho, Décio de Toledo Leite, Justino Paixão, foram todos nomeados pelas várias eras do Getúlio Vargas. Isso. Na realidade, a gente tem esse período, né, que é um período em que a gente tem até prefeitos que acabam ocupando pequenos períodos, 3 meses, o caso do 6 Estácio meses. de Sá, um dentista Estácio de Sá. Pessoa.
Estácio Pessoa. Pessoa. Estácio de Sá é o governador-geral, irmão do governador, não é o governador. Lá do Rio de Janeiro. Estácio Pessoa. Pessoa. Então, alguns desses prefeitos, então, realmente ficaram curtos espaços de tempo, né? Por conta de toda a condição política, né, do Brasil e do próprio estado de São Paulo, né? Mas, assim, é interessante observar, o que eu acho bonito, é observar as diversas personalidades, né, desses personagens da nossa história. Então, vê que você tem muitas vezes lá um senhor que era negociante no começo do século, ele não tinha exatamente, talvez ele foi alçado a esse cargo pelos colegas, assim, né? Depois você tem pessoas que já são mais voltadas para esse trabalho, como Fioravante Sampol, que foi um grande administrador, né? Depois, mais adiante, pessoas ainda então mais voltadas para esse trabalho, como o nosso prefeito Celso Daniel, né? Então, é interessante observar que cada um tem as suas características, né? E, de alguma forma, todos eles se preocuparam com o município, se preocuparam com o bem-estar das pessoas que ali viviam, com os problemas que sempre foram muito grandes, né? Em todo o município. Quanto mais a gente retrocede, mais a gente vê as dificuldades, problemas básicos, né? de saúde, de saneamento e de trabalho operário e é bonito, eu acho que é uma história bonita. A gente sempre tem muita dificuldade de passar, né, essa história. Quem nasceu primeiro, São Bernardo ou Santo André? Né? Não, Santo André é o antigo São Bernardo. E o São Bernardo do Campo? Eu acho que com essa pesquisa que vocês fizeram, fica mais claro. Então você vai perceber, de repente, um médico nascido em Ribeirão Pires, o Felício Laurito, que foi prefeito de Santo André, na época de São Bernardo, mas o atual Santo André é o antigo São Bernardo. Aí você vê o Armando Ítalo Sete, foi o primeiro interventor, né, o primeiro nomeado, era de São Bernardo. O próprio Zampol era de Ribeirão Pires. Então você começa a entender que o grande ABC, né, o conjunto da região, era uma coisa só, era um único município, não eram 7 municípios. Isso. Você tem essa leitura? Eu acho que sim. A gente percebe a lógica que une o ABC. Pois né? Isso é interessante, porque o que acontece? Você enxerga como esses distritos, então, né? Como eles influenciavam na política, né? E como eles não influenciavam. Quer dizer, então, quem não influenciava? Se a gente for olhar para o prefeito só, então a gente vai ver, olha, esse foi de Ribeirão, o outro foi de São Bernardo. Quando a gente olha para a Câmara... Aí fica mais claro ainda, eu acho. Bonito, porque você vê que todos, de alguma forma, estavam representados. Então, Mauá, né, estava representado, Pilar primeiro, depois Mauá, o Alto da Serra, Paranapiacaba também, vários vereadores, o Antônio Petransan, né, várias pessoas compunham essa Câmara e acabavam dando para nós essa diversidade do ABC, uma diversidade que era una, né, que até hoje tem alguma coisa que nos liga e até hoje não é à toa que chamamos ABC. Essa exposição é lá em Santo André, mas acho que o ABC inteiro tem que participar. E depois a gente vai contar no próximo bloco como é que vai ser a visitação. Se é simplesmente quem passa, se a escola vai ser convidada aí, né? É uma coisa que vai interessar Santo André, sim, né? Mas também a São Bernardo, a São Caetano, a Diadema e a todas as demais cidades. Até já.